Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como é que vai o Band Gourmet chegando para todo o interior paulista? Uma ótima manhã, um ótimo dia para você, que você aproveite e seja bastante feliz no dia de hoje. Nesse sábado você tá com a cara meio assim, meio torta, né? Meio amassada, mas o dia tá só começando e hoje a gente vai passar umas receitas bem interessantes para que você acorde e para que você fique aí bem entusiasmado, né? Nesse dia bastante especial. Hoje eu vou trazer duas receitas, aliás, são três receitas bem interessantes, uma salada, um cordeiro e também uma sobremesa. Só que é uma sobremesa em que eu vou utilizar o adoçante. Por quê? Porque a gente está na semana, né? O pessoal, você entra na internet lá, você só vê o pessoal falando sobre essa doença aí que acomete milhões de pessoas no nosso país. Muitas delas não sabem e é um problema sério que você deveria descobrir um pouquinho mais. Nós vamos tentar falar um pouquinho nessa uma hora aqui sobre o diabetes. Hoje a gente vai ter a presença aqui do André Câmara, que é endocrinologista, também da Cristina Hirata, que é nutricionista. Então, duas pessoas que entendem muito sobre o assunto e acho que vai ser muito interessante. A gente conta também com a sua presença através do nosso telefone, que é o 18 2101 8521. É 8521? 8521, é isso mesmo. Então, liga aí pra gente e já vai participando. Vamos para a primeira receita, Stallone? É a receita do cordeiro. Pode mandar a receita do cordeiro aí pra gente já começar. Vai lá. Cordeiro com iogurte, 200 gramas de cordeiro limpo, meia colher de sopa de manteiga, manteiga normal, tá? Clarificada é só para tirar as partes, não precisa. Um pote de iogurte, cominho, coentro, cúrcuma, um dente de alho, uma colher de chá de gengibre, 100 gramas de tomate sem pele, vinho branco seco, uma cenoura, salsão, 5 batatas, uvas verdes, 20 gramas de amêndoas, um pouquinho de amêndoas só para dar um crocante. Você vê que é uma receita com muitos ingredientes. Eu acho que vai ficar uma receita bem interessante, bem bonita, bem saborosa. Vamos começar a receita antes da gente falar sobre alguma outra coisa? Vamos começar a receita, vai. A receita eu vou fazer o seguinte, gente. Aqui eu tenho uma panela em que eu vou começar. Aliás, essa receita aqui é super especial, é uma receita que você pode utilizar, inclusive, no final de ano com a sua família. Aqui eu tenho o pernil de cordeiro, olha aí, Mica. É uma carne extremamente saborosa, gostosa. E aqui, ó, não jogue fora esse ossinho aqui que tiver no meio, porque esse ossinho aqui vai dar um gosto muito especial para o seu molho, tá? Ele é bastante importante para o molho que você vai preparar. Então, aqui eu tenho cebola, um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho. Eu vou fritar todos os ingredientes e vou fritar junto a carne ali, tá? Então aqui eu tenho a cebola picadinha, laminada. Aqui, metade. Só um pouquinho. Uns 2 dentes de alho. 3 dentes de alho. Uns 3 dentezinhos de alho. Eu vou dar uma fritadinha nesses ingredientes para depois eu colocar a carne do cordeiro, tá? Uns 3 dentezinhos de alho. Vamos ver onde eu tenho o azeite? Cadê o nosso azeitezinho aqui? Aqui acho que eu tenho. Tem. Vou colocar um pouquinho de azeite só para começar a fritar. Como a gente está preparando para uma semana especial aí saudável, né? Uma semana não, né? Um dia saudável aí do combate ao diabetes, então vou usar azeite em vez de utilizar manteiga. Manteiga você pode colocar um pouquinho para dar um gostinho a mais. Aí eu vou colocar aqui as carnes, tá? Em alta temperatura, a panela tem que estar bem quente. Não se esqueça de colocar esse ossinho aqui, porque o ossinho é bastante importante. É lógico que você não vai comer porque ele é duro, né? Nem vai conseguir, mas ele é bastante importante para dar um gosto pro molho, tá? Aí eu vou colocar alguns dentes de alho aqui, vou pô-los para fritar, junto com a cebola, aí algumas fatias de cebola, ótimo. E vou colocar também para fritar agora, junto a cenoura, alguns pedacinhos de cenoura. Eu não vou ralar a cenoura não e nem vou picar muito pequenininho, porque eu quero que apareçam esses ingredientes aqui, tá? Então vou colocar a cenoura, olha aí, cenoura colocadinha,
dei aquela fritadinha nas carnes. Mesmo aqui, Gabriel, mas por que você não fritou essa carne numa panela baixa? Porque aqui, gente, você tá vendo que eu consegui manter uma temperatura elevada para fazer com que a carne fique com esses pontinhos aí escuros de grelhada, tá? Vou colocar um pouquinho de salsão, aí, só para dar um gostinho, mas salsão, a outra parte do salsão eu vou colocar no final da receita, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de gengibre, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho de gengibre, só para dar um leve gostinho, para temperar um pouquinho, tá? Coloca um pouquinho de gengibre. E a batata. A batata aí vai ter que ser um pouquinho maior, ó, para que ela apareça. Você tá vendo que é uma receita que ela contém todos os ingredientes que você precisa para deixá-la, para ser uma receita completa. Às vezes o pessoal fala assim, uma receita dessa, com o que eu sirvo? Com arroz? Você pode até colocar um arroz, mas como aqui você já tem um carboidrato, você já tem a gordura, você já tem a carne, que é a proteína, então você tem uma receita completa. Você não precisa colocar, na verdade, mais nada, tá? Só isso aqui. Vou cortar a batata em pedaços não tão grandes. Por que você não vai cortar em pedaços grandes? Porque ela tem que cozinhar rapidamente, já que a carne do cordeiro não precisa de muito tempo de cozimento. É uma carne macia. Ó, carne de cordeiro, gente, é importante ressaltar que carne de cordeiro é diferente de carne de carneiro, tá? Aqui na nossa região a gente está muito acostumado com carne de carneiro, e isso aqui é bem diferente de carne de carneiro. Carne de cordeiro, o cordeiro ele é mais jovem, ele tem um sabor mais delicado, um sabor mais suave. Vou colocar aqui um pouquinho de vinho branco, ó, vinho branco. Entro com o tomate sem pele, aqui, um pouquinho de tomate sem pele, boa. E agora eu vou deixar isso aqui começar a cozinhar com um pouquinho de iogurte. Olha aí, eu vou colocar um pouquinho de iogurte. Iogurte tem que ser aquele iogurte natural, tá, gente? Nada de colocar aquele iogurte com mel, com nada. O iogurte natural, sem ser o desnatado, iogurte normal mesmo. Agora você abaixa o fogo um pouquinho aqui e deixa isso aqui cozinhando por pelo menos uns 10, 15 minutinhos. Então aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu fiz o molho, olha como ele ficou bem bonitão, bem saboroso. Eu vou colocar um pouquinho mais de caldo, tá faltando um pouquinho mais de vinho. Vou pôr um pouquinho de vinho e deixar isso aqui cozinhar até que, não é nem que a carne fique macia, o mais importante aqui é que a batata fique cozida, porque a batata estando cozida, a carne do cordeiro, gente, por ele ser um animal jovem, ela já tem uma textura mais macia, mais leve. E no próximo bloco eu vou colocar os outros temperos e vai ser um negócio bem interessante. Então a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco estaremos falando também um pouquinho sobre o diabetes. Não perca, porque vai ser bem interessante. Não sai daí. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, E aí, galera, estamos de volta com o Band Gourmet. Agora eu convoco vocês para participarem aqui com a gente através do nosso telefone 1821018521. Hoje nós estamos fazendo a receita aqui, tô fazendo a receita bem gostosa, olha aí que bonita que ela tá ficando, né? O cordeiro com o iogurte. E hoje a gente tem a presença, como todos os sábados, de duas pessoas bem interessantes aqui. Hoje a gente tem o Dr. André Câmara, que é endocrinologista, já esteve aqui com a gente uma vez. Tudo bem, doutor? Bom dia. Joia. Bom dia. E também a doutora Cristina Irata, que é nutricionista, também já esteve aqui com a gente, né, doutora? Tudo jóia? Bom dia. Bom, primeiramente, a pergunta vai para a doutora sobre a minha receita aqui. A minha receita aqui pode ser manjada pelos diabéticos? É uma receita interessante porque você está usando uma carne mais magra, legumes, né? Eu acho que o único detalhe da receita para aquelas pessoas que são diabéticas, que é o assunto que nós vamos comentar hoje, é tomar um pouco de cuidado com a batata, né? Porque a batata, ela é um carboidrato
onde muitas vezes as pessoas confundem com o grupo dos legumes, né? Mas a batata, ela é um carboidrato e um carboidrato que possui um índice glicêmico muito alto, né? Ou seja, um alimento que pode alterar a taxa de glicose muito rapidamente. Então, para quem tem diabetes, já não é tão interessante. O diabético não pode comer amido? No caso, o carboidrato, nós temos vários tipos, aqueles que são mais... O diabético pode comer? Então, de preferência, quando ele utilizar o carboidrato que seja mais complexo, ou seja, os produtos que são mais integrais, que contêm mais fibras, que não vai alterar de forma muito rápida a taxa de glicose. Já os carboidratos mais simples devem ser evitados, por exemplo, o arroz branco, todos os produtos que são feitos com farinha branca, né? Mandioca pode, é bom? A mandioca, ela é rica em carboidrato, porém, ela tem um índice glicêmico um pouquinho mais baixo do que a batata. Então, por exemplo, para aqueles que gostam de alimentos desse estilo, eu recomendo geralmente, prefira, por exemplo, a mandioca ao invés da batata, né? Porém, tudo tem que ser utilizado com moderação. Eu acho que tudo que você usa de forma moderada é mais tranquilo, né? Então... Agora, olha os alimentos integrais, né? Quando você fala arroz integral, não é que o diabético pode comer à vontade arroz integral, que tem bastante carboidrato também. Tem que comer com moderação. Esse carboidrato vai ser absorvido mais devagar, tudo, mas é com moderação. Doutor, quando chega muita gente lá no seu consultório com diabetes, assim, igual o governo está falando aí, que tem muita gente com diabetes, que diabetes é o maior problema da nossa sociedade. Chega muita gente lá com diabetes e quando ela chega, a notícia que você dá é que a vida dela tem que mudar de verdade ou vai mudando aos pouquinhos? Na verdade, a questão da incidência de diabetes no Brasil está muito grande realmente. Você repara isso tanto nos consultórios de especialistas, de endocrinologista, quanto nos postos de saúde, no clínico geral. A incidência está crescendo bastante. E geralmente a pessoa tem um péssimo estilo de vida. Então vai ter que modificar completamente a vida da pessoa, tanto na parte de alimentação, atividade física. Diabético, geralmente a gente tem que entrar com medicação, tá certo? O diabetes, ele é uma doença genética ou ele é uma doença causada por a pessoa ser um largadão, vamos dizer assim, um largadão, né? O cara não tá nem aí com a vida, né? Não vai numa nutricionista, não come um cordeiro no final de semana, quer comer aquela picanha. Depois eu vou perguntar se a picanha faz mal ou não, mas é isso aí. Na verdade é os dois. A pessoa tem, principalmente, vamos falar primeiro do diabetes tipo 2, né? A pessoa tem uma predisposição genética a ter o diabetes. O que é o diabetes tipo 2? O diabético tipo 2 é aquele diabético que geralmente descobre um pouco mais tarde, 40 anos para frente, geralmente, tem um peso um pouco maior, ele tem um pouco de resistência à insulina. Significa o que isso? Ele produz insulina, às vezes não produz na quantidade necessária, e além disso, essa insulina não faz tanto efeito quanto deveria fazer, por causa da obesidade. Esse, geralmente, ele tem um componente genético e componente ambiental também. A pessoa não se alimenta direito, engorda, não faz atividade física. A atividade física, além de servir para o diabetes, para emagrecer, serve para a glicemia diminuir. Por quê? Melhora a sensibilidade do organismo à insulina que a gente produz. Olha que interessante, ó, gente, coloquei um pouquinho aqui de amêndoas, tá? Amêndoas laminadas, não é alho, eu tava pensando que isso aqui era alho, mas não é alho não, é amêndoas. Vou finalizar a receita com um pouquinho de uvas, algumas uvas assim, ó, que eu vou colocá-las aqui, para elas irem cozinhando junto com essa receita. Então é uma receita que vai ficar agridoce e esse é que vai ser o diferencial dessa receita aqui. Agora, doutora, e a tal da... A gente tava falando aqui do final de semana, chegou, tal, sabadão, domingo, carne vermelha, carne... E essa serve para vocês dois, a carne vermelha, ela leva ao diabetes? Ou quais os tipos de alimento, qual tipo de alimentação que leva ao diabetes? Só o doce, comer docinho? Eu acho que o que pode levar ao diabetes é uma associação de vários fatores, como o doutor já falou, né? Mas uma pessoa que tem um hábito alimentar muito errado, ou seja, muito rica em gordura,
açúcar, gordura, não só, por exemplo, gordura animal, mas gordura hoje, você tem vários tipos de alimentos, fast food, você tem em alimentos industrializados, né? Hoje, até as crianças, adolescentes têm muito hábito de comer muito fora, né? Então, geralmente lanche, pizza, salgadinhos de pacote. Então, todo um mau hábito alimentar pode levar. Eu falo que hoje o diabético, ele é um paciente que ele se vê obrigado a ter uma alimentação saudável, apenas isenta de açúcar, que é um alimento que eleva de forma muito rápida a taxa de glicose. Então eu falo que o diabético hoje nada mais faz do que passar a ter uma dieta saudável, com um estilo de vida saudável, agregar uma atividade física que não é necessário a pessoa, por exemplo, viver numa academia, mas, por exemplo, se de segunda a quinta, uma caminhada, sabe, regular, frequente, né, associada a um bom hábito alimentar. O que seria isso? Não é fazer pratos extremamente elaborados, difíceis, complicados, mas basta, por exemplo, você de vez em quando, pelo menos 3, 4 vezes por semana, preparar um arroz integral. Muitas pessoas às vezes acham difícil de fazer, mas é rápido até. Eu falo que ao invés de você começar pela carne, você começa pelo arroz, né? Ele demora a mesma coisa. Exatamente, uns 40 minutos, né? E um detalhe, assim, que eu, pelo menos assim, na minha prática, que eu faço é não fritar o arroz integral, senão ele fica mais duro, mais rijo, né? Talvez pela questão da fibra. Tem também isso aí. O arroz integral, pelo menos agora vem a minha parte, a parte técnica, assim. Por isso que eu tô te falando. O arroz, ele acaba, se você produz ele antes, ele acaba ficando pronto junto com a carne e é tão bom quanto, aliás, você sabe que fora do país o pessoal valoriza mais os produtos integrais porque eles têm um sabor mais forte. Agora, a doutora estava falando sobre um negócio que eu acho bastante interessante, que é sobre o diabetes infantil. Doutora, eu queria que você desse se aumentou o número de casos de diabetes infantil e o que causa esse diabetes infantil? É a criançada aí comendo doce, adoidado, ou é predisposição genética mesmo? Inicialmente, quando se falava de diabetes infantil, falava-se 20 anos atrás, falava-se principalmente de diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Seu organismo produz anticorpos, que anticorpos todo mundo tem, só começa a produzir anticorpos que atacam o pâncreas, as células betas do pâncreas que produzem insulina. E por isso a pessoa desenvolve o diabetes tipo 1. Isso aí é independente do hábito de vida da pessoa, não depende do que ela come, não depende de atividade física. O cara é sorteado no meio pegou lá, Deus virou e falou assim, é você, meu filho, e pronto, o cara... Exatamente, tem um componente hereditário, só que tem um componente menos importante que o diabetes tipo 2. Muito raramente, um diabetes tipo 1 tem um familiar diabético tipo 1, você entendeu? Agora, outra coisa que está aumentando bastante na população, por causa do hábito de alimentação muito inadequado, é o diabético tipo 2 na infância. Às vezes a pessoa apresentando diabetes tipo 2 com 15 anos de idade. Uma pessoa que come só porcariada pode ter um diabetes vamos dizer assim, de velho, quando é novo? Ele tem uma predisposição genética já, que a gente já comentou anteriormente. E abusa muito na alimentação, não faz atividade física nenhuma, o peso começa a aumentar demais, pode apresentar sim. Então, eu vou falar antes da gente chamar a próxima receita, porque essa receita aqui agora é só ela terminar de cozinhar, mas assim, eu vou falar por um caso meu. A minha bisavó tem 75 anos e foi diagnosticada com... Ela tem hoje 85, quando ela tinha 75 foi diagnosticada com diabetes. Né? Tem que ir lá controlar, ela dá os pulinhos de cerca dela, toma um vinhozinho de vez em quando, come um pão de vez em quando, porque ninguém é de ferro. Mas assim, minha avó sempre falava pra mim assim, Gabriel, você não precisa se preocupar pelo menos por enquanto, porque tua avó só teve quando ela era idosa, então você só vai precisar se preocupar quando você for um idoso. Isso é verdade? Ou como minha avó teve o diabetes, eu posso ter ainda sendo jovem? A questão de poder ter, você pode ter. Na verdade, a gente não consegue fazer uma marcação genética certinha para avaliar se você poderia ter ou não. Mas pelo fato dela ter apresentado, você é uma pessoa de risco apresentar diabetes. Nossa, se você sério? abusar demais de alimentação, não fazer atividade física nenhuma, começar a engordar bastante, você poderia ter diabetes. Ainda bem que eu gosto de fazer bastante esporte, jogar tênis, gosto de jogar tênis. Então... Esse negócio
da questão da parte genética é interessante porque tem gente que pesa, às vezes, 140 quilos e não tem diabetes. Tem isso? caso. Tem bastante gente. Tem gente que pesa 60 Tem gente que é quilos magrelo aí, e tem diabetes. só tá a varapau e que tem diabetes. Vamos chamar a próxima receita, aí eu já faço a pergunta da Adriana. A próxima receita é a receita da mousse. Vou fazer um doce com morangos e gelado de morango. 300 gramas de iogurte, 2 claras em neve, 8 colheres de sopa de adoçante culinário, meia colher de sopa de gelatina incolor em pó, 200 gramas de morango e 40 gramas de granola. É uma sobremesa light, né, doutora? Essa aqui eu posso, ó, adoçante, fruta. O que você tem de contra aqui, esse doce? Pô, todo mundo tem que comer um docezinho no final de semana. Claro. Esse aqui não pode ser um doce, assim? Eu não sou contra, até gosto também. Eu acho que tudo que você fala tá proibido, de repente, eu acho que a vida... Fica mais gostoso. Sim, né? Você vai até aguçar o outro, né? Mas eu acho que tudo que você faz na vida de forma moderada vai bem. Eu acho que tudo que é exagero, por exemplo, até mesmo uma atividade física exagerada pode não fazer bem, né? Então eu acho que tudo na vida se aplica o equilíbrio, a moderação, né? Então até mesmo às vezes um paciente que ele é diabético, porém mantém a glicemia dele bem controlada, tem uma boa prática de vida, tal, de repente vai numa festa e ficou morrendo de vontade de comer um pedacinho de um bolo, eu falo sempre. E a biritinha? Né? Ele pode tomar uma biritinha de vez em quando? Então, né? Pode, doutor? Pode. Na verdade, se tiver tomar uma quantidade moderada, tudo ocasionalmente poderia, não teria problema nenhum. Eu também concordo. Eu acho que tudo que é moderado, equilibrado, de forma eventual, estando com Só não pode ser manguaceiro, né? Não, na verdade, a gente acaba contraindicando, por exemplo, a pessoa que é etilista. Tem gente que pode ter diabetes secundária pancreatite alcoólica, por exemplo. Uma pessoa que tem um problema desse não pode beber, né? Aí é um coitado. Ixi, Maria. Ó, a Adriana de Rio Preto perguntou o seguinte: se a hipoglicemia pode virar diabetes? Na verdade, hipoglicemia é outra coisa. Primeiro tem que saber se a pessoa apresenta hipoglicemia verdadeira ou não. Você entendeu? Tem gente que apresenta uma hiperresposta de insulina quando come, por isso 2, 3 horas depois da alimentação, às vezes apresenta um sintoma inespecífico de fraqueza, indisposição e tem uma glicemia de 65, tudo. Isso aí não é uma hipoglicemia verdadeira, na verdade. A pessoa tem que analisar, tem que ver fato por fato. O corpo humano é um negócio estranho, né? É um bicho estranho. Cada um é de um jeito, não é? Se for um caso desse, o correto seria comer de 3 em 3 horas, uma quantidade moderada, evitar carboidrato que tem alto índice glicêmico, como foi comentado inicialmente. Agora eu tenho uma pergunta interessante. Ó, gente, eu tô deixando aqui agora o morango dar aquela cozinhada junto com o açúcar. A hora que ele terminar de cozinhar, eu vou misturar com iogurte natural. A gelatina, gente, eu já vou colocá-la para hidratar com um pouquinho de água no micro-ondas. E a pergunta é a seguinte, sobre o cigarro. E essa vai para vocês dois. Eu quero que os dois deem as suas opiniões. Podem ser divergentes, não tem problema aqui não, porque nós vivemos numa democracia. O cigarro, ele, no caso específico da gente, já faz que ele sabe que ele faz um mal danado, mas quer morrer, meu filho, compra aí a filialzinha do inferno, já vai direto, né? Morre logo. O cigarro faz um mal danado. Agora, o que o tal do cigarro faz pro diabético? Se ele pode levar ao diabetes e se, estando com diabetes, ele pode causar algum mal, assim, além, né? Aí, no caso, eu acho assim, a maior complicação, as pessoas que geralmente fumam, já não tem uma alimentação adequada, porque ficam intervalos longos sem se alimentar, até porque o cigarro muitas vezes tira um pouco aquela questão do apetite, o paladar geralmente não é tão bom, porque o cigarro ele altera essa questão do paladar.
E também o problema maior é que o cigarro ele acaba comprometendo toda a parte cardiovascular também, né? E geralmente todo paciente diabético ele tem uma tendência maior a ter problemas cardiovasculares. Então o cigarro ele vai potencializar todo essa questão do diabético que é mal compensado, que é assim, tem uma alteração glicêmica descompensada, né? Então realmente ele complica. E aí, doutor, o que você acha? Sua opinião? Não. Paciente, primeiro em relação a causar diabetes, isso aí não tem muita comprovação científica. Agora, em relação ao diabético fumar, isso aí é uma coisa que é meio inaceitável. A cessação do tabagismo é muito importante no tratamento. Por quê? Ninguém morre de diabetes, na verdade. É muito raro a pessoa morrer só por causa da glicemia estar muito alta, por exemplo. A pessoa morre de complicação dessa glicemia alta ao longo prazo. Vai começar a pode apresentar um infarto, um derrame, uma trombose nas pernas, você entendeu? Uma insuficiência arterial. E o cigarro vai colaborar ainda mais para isso. O diabético já é uma pessoa de alto risco para ter esses problemas. Pode ter problema do coração. A chance de quem é diabético infartar é quase semelhante a uma pessoa que já infartar. Novamente, você entendeu? Se a pessoa fumar, tá pedindo pra passar na frente na fila. Né? Tá pedindo uma vaguinha aí, dá uma vaguinha aí, ó. Minha bisavó tá com 85 anos e ela não tá afim, ó. O pessoal da minha família, você vê, ela tem diabetes, já teve câncer no intestino, mas ela já sempre teve uma vida, você vê como é que o pessoal fala das antigas, mas ela tem uma vida aí, toma uma tacinha de vinho de vez em quando, porque ninguém é de ferro, né? Se ela toma duas, ela já fica meio assim, então ela não toma, já fica meio assim de pra lá de Bagdá, né? Não que passa mal. Mas, cara, e ela fica passando o povo da minha família tudo pra frente, ó. Eu tô com 27, eu tô ficando com medo dela querer que eu passe na frente dela, pô. Mas tem muito... A longevidade... ela tem muito a ver com a alimentação e com a parte dos cuidados para você ver se tem diabetes. E, aliás, de quanto em quanto tempo uma pessoa tem que ver se tem diabetes ou não? Na verdade, isso depende, né? Depende se uma coisa é uma pessoa obesa, uma pessoa que tem um antecedente familiar de diabetes, uma pessoa que eventualmente está apresentando algum sintoma que seja compatível com diabetes, pessoa que está emagrecendo demais, está fazendo muito xixi, bebendo muita água, eventualmente tem turvação visual, alteração de sensibilidade nas pernas, pode estar apresentando diabetes. São sintomas bem sutis, né? Não são... Exatamente. Por isso que eu acho que quem tem um estilo de vida com um nível de estresse muito alto, pessoas sedentárias, né? Pessoas que não conseguem se alimentar bem, não custa fazer uma vez por ano um check-up, né? O estresse, outro ponto que pode ser de divergência aqui entre os dois. O estresse, ele pode levar a complicações na alimentação e o diabetes? Ele pode levar um diabetes direto ao diabetes? Meu diabetes foi causado pelo estresse. Existe isso, doutor? Não, a questão do diabetes causado pelo estresse não existe. O que acontece é o seguinte... Pessoa que apresentou um estresse, tanto estresse psicológico quanto estresse físico, eventualmente uma infecção, pode apresentar a liberação de um hormônio que chama cortisol e pode ter uma alteração pontual da glicemia. Isso é uma coisa. Ou mesmo assim, um diabético que eventualmente está um pouco nervoso pode subir um pouco a glicemia. Só que o estresse também leva a pessoa a comer um pouco mais e isso pode aumentar a glicemia. Eventualmente, uma pessoa que apresentou um estresse e falou que descobriu o diabetes por causa disso, quando o estresse sumiu, o diabetes é para sumir também. Mas geralmente não é isso. A pessoa geralmente apresentava diabetes, eventualmente detectou por causa de um episódio desses e acaba atribuindo ao estresse o diabetes. E aí, doutora? Então, geralmente muitos pacientes chegam até a gente... Chega lá no teu consultório. Ai, doutora, tô com diabetes, preciso mudar minha coisa. Mas eu tenho certeza que meu diabetes foi por causa do estresse. Tem isso? Isso a gente tem por hábito ouvir muito, né? Porém, na literatura não tem nada que diga isso.
Mas assim, o que realmente a gente acaba associando é que todas as pessoas que têm um nível alto de estresse geralmente ficam mais ansiosas. E essa ansiedade pode muitas vezes fazer com que ela passe a se alimentar de forma errada. Não só tipos de alimento, ou seja, passar a consumir mais carboidratos, tá? E isso pode elevar a taxa de glicose. Chocolate. Exatamente. Mulheres, TPM. Exatamente, né? E também o fato dela se alimentar de forma errada, né? Por exemplo, às vezes por conta do estresse, correria, ficar períodos longos sem comer nada e depois quando vai comer, acaba comendo às vezes em volume considerável, mesmo sendo alimento saudável, né? Então, por isso que eu falo que o estresse, ele faz uma série de alterações e às vezes a pessoa não percebe, né? Então, Ele é silencioso, assim como o diabetes. Por isso que muitas vezes, nesses casos, eu peço para a pessoa anotar tudo que ela está comendo, o horário, o alimento, porque aí você consegue fazer um monitoramento. Não só você, mas a própria pessoa, ela começa a observar. De repente, se ela está ficando um período muito longo sem comer e a hora que ela vai comer, se ela está exagerando, quais os tipos de alimentos que ela está usando, porque às vezes, sem perceber, ela comete erros e não sabe. Diabetes é uma doença silenciosa, né, doutor? Tem um trabalho científico sobre isso que muitas pessoas ansiosas, elas chegam a lembrar só 50% do que elas comem no dia anterior. Você entendeu? Pô, então eu tô ansioso. Eu não lembro o que eu comi ontem, deixa eu ver. Comi bife, não comi batata frita. Comi arroz, feijão. Ah, não lembro, eu não é tô difícil de lembrar. estressado. Mas tem pessoas que nem lembram o que comeu no dia. Exatamente. E você agora também falou a questão do diabetes assintomático. Na verdade, a maioria dos casos, o diabetes é assintomático. Quando você tem que fazer um screening, pessoas eventualmente a mais de 40 anos de idade ou pessoas com fatores de risco, mesmo mais cedo. Você entendeu? A questão de ser anual, talvez não seja nem necessário ser anual, talvez pode ser até bianual ou trianual. Mas você tem que ter um acompanhamento. Desde que vai ficando mais velho, o negócio, a máquina vai dando, vai falhando, né? Tem que ir no mecânico fazer a revisão. E hoje, uma coisa que eu sempre falo, né? Se você faz constantemente exames, mesmo que eles estejam dentro do padrão de normalidade, mas se a cada ano que você faz vem sempre subindo um pouquinho, mas sempre dentro do padrão, mesmo assim vale a pena, né, você ficar atento, porque tá dentro do normal, mas a cada ano tá subindo um pouquinho. Então vale a pena dar uma parada, dar uma revisada, prestar atenção no que você está fazendo, como está seu dia a dia, né? Porque não tem que ficar de olho na sua saúde, porque essa é a tua vida, meu filho. Ó, aqui só pra gente finalizar a receita, eu coloquei então os morangos pra cozinhar. Aqui o nosso cordeiro já tá no ponto, olha que bonito que ele fica. Aqui eu coloquei os morangos pra cozinhar com açúcar, depois eu retirei ele do fogo, misturei com um pouquinho de iogurte, coloquei a gelatina hidratada no micro-ondas por 30 segundos e agora, pra deixar isso aqui bem leve, eu vou colocar claras batidas em neve, tá? E vou misturar isso aqui. Agora isso aqui vai para a geladeira para que ele fique firme e por cima eu vou colocar a clara em neve. Ela vai deixar isso aqui com a consistência de mousse e eu vou colocar isso aqui na geladeira para ficar bem firminho. E aí depois eu vou colocar granola por cima que vai dar aquele toque de crocância. Vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho, a conversa está super legal, nós estamos falando sobre o diabetes e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí.